vocês conhecem. Vocês já escutaram as falas, os argumentos, quando falamos sobre Ciro Gomes e eleições. O Ciro Gomes não tem voto, o Ciro fez 12% no primeiro turno. Ou até mesmo as frases do Lula, que o Ciro quer ser professor, se o Ciro quer que eu passe o bastão, ele tem que me alcançar. Coisas do tipo. E eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco a respeito, principalmente pelas mais recentes pesquisas de intenção de voto para 2022 e a recente contratação do João Santana como marqueteiro. Eu quero refletir um pouco a respeito dessas coisas. De fato, se nós olharmos para as pesquisas de intenções de voto em 2018, Ciro vinha crescendo até que a candidatura do Haddad foi oficializada. E é fato que todas as pesquisas apontavam que Ciro era o único candidato que no segundo turno venceria Bolsonaro com uma boa margem de vantagem. Mas terminou que, apuradas todas as urnas, no primeiro turno Ciro Gomes fez 12% dos votos. E nós temos um cenário diferente agora para as eleições de 2022. Se nós olharmos as pesquisas mais recentes de intenções de voto para 2022, Ciro não alcança a mesma colocação que ele alcançava em 2018. Embora ele ainda chegue num terceiro lugar, esse lugar ele é muito próximo de outros candidatos. Traduzindo em números, em algumas pesquisas Ciro oscila entre 4%, 5% das intenções de voto. Em alguns cenários chega a 10%, muito próximo das intenções de voto de outros candidatos, como Mandetta, Dória e assim. E o que se aponta é que acontece com o Ciro um fenômeno muito parecido com o que aconteceu com a Marina Silva, que nas eleições de 2010 teve uma votação muito expressiva, nas eleições de 2014 também, quase chegou ao segundo lugar, e nas eleições de 2018 a Marina simplesmente desapareceu. Teve uma votação baixíssima, e talvez o apoio dos evangélicos ao Bolsonaro explique isso, mas o fato é que, embora a Marina tivesse uma votação expressiva em anos anteriores, ela desidratou muito. E o temor é que isso aconteça também com o Ciro. A expectativa era que depois das eleições de 2018, a partir do ano de 2019, 2020, 2021, 2022, o Ciro fosse crescendo. E não é isso que as pesquisas de intenções de voto mostram. Bom, a questão é que intenções de voto não é voto. E pesquisa de intenções de voto não é boca de urna. E nós estamos em abril de 2021. Ainda temos um longo caminho até 2022. Nem tão longo assim, e é sempre importante lembrar, 2022 é logo ali. Eu quero pensar algumas coisas a partir disso. Primeiro é que nós temos que olhar que os dois primeiros lugares das intenções de voto, ainda são ocupados por Bolsonaro e Lula. O que nos mostra que a tal da polarização ainda é uma realidade. Talvez aqui a gente possa pensar em uma remodelagem de uma polarização que nós vimos se consolidar ao longo da Nova República entre o PT e o PSDB, que, aliás, o PSDB também desidratou significativamente desde as eleições de 2018, desde antes das eleições de 2018, diga-se de passagem, e a gente encontra argumentos que dizem, bom, é preciso romper com essa polarização, existem pessoas que estão cansadas dessa polarização, desse fla-flu, desse Lula contra Bolsonaro, Bolsonaro contra Lula, e encontramos argumentos também que dizem que, bom, mas desde quando polarizar contra o fascismo é ruim? Mas nós temos que levar em consideração que há também uma outra polarização, a polarização do antibolsonarismo e do antipetismo. E nós vemos desde 2018, antes até na verdade, o perigo que isso tem se tornado para o Brasil. O perigo representado pelo discurso de ódio, ou a política como uma confissão de fé. E dentro disso tudo há a possibilidade da terceira via, que seria a maneira de romper com essa polarização. E essa terceira via seria representada por uma candidatura alternativa tanto ao Bolsonaro quanto ao PT, que no caso é o Ciro Gomes. E a ideia é que essa terceira via rompe com essa polarização a partir de um outro paradigma.
E o paradigma é que o Ciro tem um projeto nacional de desenvolvimento. E esse discurso do projeto nacional de desenvolvimento rompe com um discurso a respeito do passado. O medo do passado, articularizado pelo bolsonarismo, o medo da volta do PT, o medo do comunismo, o medo das pautas morais, o medo da destruição da família, que na cabeça deles eles conseguiram barrar esse projeto demoníaco. E um outro discurso sobre o passado, instrumentalizado pelo PT, de um passado idealizado, romantizado, onde tudo ia bem e que os bons tempos vão voltar. Ciro não. Ele faz uma análise dos problemas que nós estamos enfrentando, faz uma análise da crise que nós estamos passando, onde que começa essa crise, por onde que passa, quais são os fatores, enfim, um conjunto de fatores a serem analisados, um conjunto de problemas e também aponta um conjunto de soluções para esses problemas. A questão é, isso acaba sendo um discurso tecnicista, ou acadêmico, ou muito intelectualizado, que acaba dialogando com uma bolha que se interessa por isso. Vejam bem, não estou criticando aqui a qualidade desse conteúdo, pelo contrário, eu parto do reconhecimento que é um conteúdo de altíssima qualidade, de altíssimo nível. A questão é que não é um discurso fácil. Você tem que parar, prestar atenção, ouvir com calma, pensar a respeito do que está sendo dito. Isso não é um exercício fácil. Isso não é um exercício feito pela maioria da nossa população, infelizmente. E diga-se de passagem, isso é parte do problema que nós estamos vivendo. Por exemplo, para pensar. Você imagina um eleitor médio do Bolsonaro fazendo esse exercício? Escutando uma entrevista completa do Ciro ou uma palestra que ele tenha feito antes da pandemia, por exemplo, e parar para pensar durante uma hora, sobre todo aquele conteúdo que ele está falando? A grande maioria da população brasileira pensa a política a partir de manchetes ou de memes. E o detalhe é que isso não é uma característica exclusiva dos bolsonaristas. E eu fico pensando, será que essa história de terceira via dá voto realmente? Ou de quem que a gente tem voto? Quem se interessa por esse discurso de terceira via? Então, a partir disso, eu quero fazer duas considerações. Primeiro, é muito positiva essa contratação do João Santana para auxiliar o partido, o Ciro, no marketing. Acredito que ele tem todo o potencial, que é uma parceria muito boa justamente nesse sentido, de popularizar as ideias do Ciro numa linguagem mais acessível para a população, numa estética mais acessível também. E ele é uma das pessoas mais qualificadas para fazer isso. E a segunda consideração tem a ver com aquilo que o Ciro sempre fala: ideia, exemplo e militância. E eu quero falar especificamente aqui sobre a militância. O que o Ciro mais precisa nesse momento é militância. É gente interessada em fazer política. Em vez de simplesmente bater boca com um bolsonarista, vamos fazer política. Vamos mostrar que o Ciro tem um projeto e como que esse projeto é alternativo. É criticar esse governo, criticar os erros do governo Bolsonaro, e olha que são muitos, e mostrar o que o projeto nacional de desenvolvimento defendido pelo Ciro tem de alternativo para isso. Em vez de simplesmente ficar batendo boca com petista, ficar xingando, ficar se engalfinhando, vamos elevar o nível da discussão, vamos fazer a crítica política. Primeiro, reconhecer os acertos dos governos Lula e Dilma, e então reconhecer os erros desse governo e apontar por que o projeto nacional de desenvolvimento, defendido pelo Ciro, é uma alternativa. E como que esse projeto procura superar esses erros. Mas, voltando à questão inicial, das intenções de voto, das pesquisas, de todas essas estatísticas, eu quero apontar para um dado que geralmente não é levado em consideração quando se analisa essas estatísticas. Os votos branco, nulo, as abstenções. É notório que nos últimos 10 anos tem crescido cada vez mais o número de votos em branco, nulo, as abstenções. As eleições de 2018 foram recordistas disso.
Nós vimos a mesma coisa nas eleições de 2020, um pouco diferentes pela questão de ser eleições municipais, mas que também deve ser levada em consideração, o que nos leva de volta mais uma vez àquela discussão sobre a polarização. Existem pessoas que não estão afim nem do Bolsonaro e nem do Lula. Existem pessoas que não estão conformadas com as opções que nós temos disponíveis e não querem escolher entre nenhuma das duas. E, bom, existem pessoas que argumentam que, bom, se você não votou, você é responsável pelo Bolsonaro, é responsável pelo que está acontecendo. Eu não quero entrar nessa discussão agora. O que eu quero apontar é que existem pessoas que rejeitam as principais opções que nós temos, que rejeitam o Bolsonaro, o bolsonarismo, que rejeitam o PT e o petismo, e que é sempre importante lembrar. Não é porque você é contra o Bolsonaro que você é petista. Assim como não é porque você é contra o PT, ou porque critica o PT, ou que não se identifica com o PT, que você é bolsonarista. E isso é a realidade de uma fatia considerável da população brasileira. E essa fatia da população está muito bem representada nas pessoas que escolheram não escolher ninguém nas últimas eleições. Eu acredito que são essas pessoas as primeiras que nós temos que conversar a respeito da candidatura do Ciro Gomes, mostrando exatamente por que o Ciro é a alternativa. Se querem chamar de terceira via, tudo bem, eu não vou discutir isso nesse momento. O que eu quero é apontar que sim, o Brasil tem jeito, existe uma alternativa, existe uma possibilidade real de nós elegermos Ciro Gomes em 2022, e muita gente precisa saber disso. Para isso, nós precisamos de militância. É sim muito positiva essa contratação do João Santana para auxiliar no marketing, mas é imprescindível ter gente engajada na candidatura do Ciro para fazer política. Militância para elegermos Ciro Gomes em 2022.